com o Bruno Santana, gestor de recursos humanos da empresa Agiliza Estágios aqui de Sorocaba. Seja bem-vindo. Muito obrigado, ótima noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas competências exigidas pelo mercado de trabalho e também sobre elaboração de currículo. Quais informações são importantes para você colocar no currículo? Se você tem alguma dúvida, envie aqui para nós a sua pergunta, que ao final nós vamos responder algumas questões das pessoas que estão nos enviando as perguntas, beleza? Muito bem. Então eu gostaria, antes de começar, Bruno, agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, um grande privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, espero poder colaborar, ajudar a esclarecer dúvidas. É um momento muito especial para mim estar aqui com vocês. Pode ter certeza que para nós também é muito especial esse momento aqui, dividindo, compartilhando essa sua experiência, sua história. Ótimo momento. Então eu gostaria de saber, assim, que você falasse um pouquinho para a gente sobre você, sobre a sua história na Agiliza. Como que é? Conta um pouquinho para a gente. Eu sou o Bruno Santana, eu sou gestor de RH hoje na Agiliza, que é uma agência de emprego que está no mercado desde 2009, 2001 na verdade. O meu contato com a Agiliza foi desde quando eu cheguei em Sorocaba, há um pouco mais de 15, 16 anos, foi quando eu cheguei em Sorocaba. Tive a oportunidade de me conectar com a sócia majoritária, a proprietária Cristiane Granado, no início, quando eu cheguei em Sorocaba. E daí para cá tivemos um relacionamento, uma amizade, trocas de referência, indicações de negócios. Colaborei em várias empresas, fiz RH, fui gestor de outras agências, trabalhei por um temporário e há aproximadamente 6 anos eu vim para a gestão da Agiliza, cuidando aí de uma coisa que eu amo demais, que é gestão de pessoas, trabalhando com foco nos jovens talentos, que é estagiário. Apesar de trabalhar também com mão de obra efetiva, fazendo a parte de recrutamento e seleção. Essa é a parte da minha história atual. Não começou por aí, existiu todo um trajeto até chegar nesse momento, Que bacana, e você se descobriu nessa área de gestão de pessoas? Sim, eu sempre gostei da área de pessoas. Desde pequeno, meu primeiro trabalho, eu trabalhei com 14 anos de idade, com carteira assinada. Naquela época, podia ter um trabalhador de menor. Trabalhei como ajudante de caminhão, mas eu pensava em algo muito mais. Eu achava interessante as pessoas que eram encarregados, pessoas que eram gerentes, e cuidava de pessoas. Eu achava interessante cuidar de grupos. Por isso, eu vivia indo em palestras do professor Marins, palestras do professor Valdez. Até um tempo atrás eu tinha uma coletânea de fitas do professor Marins, as frases dele no final, sucesso. Eu ficava assistindo aquilo e falava, um dia é isso que eu quero para a minha vida. Então você se inspirou no professor Marins aqui de Sorocaba. Também, foi uma das pessoas, e olha que eu era do interior do Rio, na época eu nem sabia que o professor Marins era de Sorocaba, e hoje eu tenho o prazer de alguns eventos, encontrar com ele, para mim é uma grande satisfação. Olha, que bacana, que história interessantíssima. Interessante. Que gostoso de se descobrir, né? Sim, sim. E quando a gente fala assim da trajetória de vida, o Bruno que ele fez aqui agora, ele fez um resumo da trajetória profissional dele. Um resumo. E é dessa forma que acontece no nosso currículo, né, Bruno? Sim. Hoje o currículo é um resumo da nossa vida e essa parte que você vai expor vai depender muito para qual área você quer atuar. Eu, por exemplo, já atuei em outras áreas além de recursos humanos, Como gestor, já trabalhei com administração de obras, já trabalhei em outras áreas, então o currículo eu vou colocar de acordo com a minha pretensão, qual é a área, qual é o meu objetivo, e eu vou lá elaborar o currículo com um resumo focado nessas áreas. Olha, essa informação é muito importante, porque as pessoas elas confundem muito, eu percebo isso. A questão do objetivo. Sim, sim. Elas confundem o objetivo profissional, que é referente à vaga que ela gostaria, a área que ela gostaria de atuar, com o objetivo pessoal. Pessoal, exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu comecei lá como ajudante de caminhão, eu queria ser um gestor, um administrador, eu já pensava nisso. Mas, para levar o currículo lá no meu primeiro trabalho, foi um depósito de bebida, era um distribuidor Antártica, não poderia colocar o objetivo no meu currículo administrador se eu não tinha aquela competência no momento, e também não poderia deixar vago, porque se eu não colocasse o objetivo, provavelmente eu não seria
contratado. Como eu sabia que tinha vagas de ajudante de caminhão e também de serviços gerais, naquele momento foi o que precisou estar destacado no objetivo do meu currículo. Olha que informação interessante. E para quem está começando, como você disse, a questão do primeiro emprego, a pessoa ela coloca diretamente a vaga e a área, ou é importante ela destacar também os serviços gerais, primeiro emprego? Que dica que você dá nesse sentido? É muito interessante colocar a área a qual você deseja. Mesmo as pessoas que têm o primeiro emprego, eu acredito que é difícil alguém nunca ter feito nada. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho experiência. A experiência é muito mais daquilo que está lá no CLT, o que está no registro da carteira. Eu vejo, por exemplo, algumas moças que fazem entrevistas e falam para estágio, falam, nunca fiz nada. Eu fico pensando, não é possível uma moça de 16 anos, que a partir de 16 que pode fazer o estágio, não é possível que nunca lavou a louça, nunca arrumou a própria cama, nunca cuidou do irmão mais novo, do sobrinho. E aí, fazendo algumas perguntas, descobrimos que a pessoa já foi uma babá, já cuidou do filho de uma vizinha, ou já trabalhou até sem registro, mas trabalhou um bom tempo como babá. E eu fico pensando, qual é o bem mais precioso que uma mulher tem na sua vida? É o seu filho. Então, no momento que a pessoa delegou aquele bem precioso para uma pessoa cuidar, significa que essa pessoa tem responsabilidade. Então, ainda que seja o primeiro emprego, uma formalidade, ela já tem experiência, porque ela cuidou de criança e houve responsabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão, o primeiro emprego, numa entrevista, eu nunca fiz nada. Geralmente já fez alguma coisa, ajudou o papai, ajudou a mamãe, ajudou o tio, ajudou alguém. Porque não é possível, e às vezes eu vejo pessoas de 25, 27 anos que fala que nunca fez nada. Ou o currículo, demonstra que nunca fez nada. Aí realmente fica difícil para ingressar no mercado de trabalho. Interessante. Só que às vezes a pessoa não sabe como colocar isso no currículo. Por exemplo, é o primeiro emprego, Sim. Ela desenvolveu essa competência, essa responsabilidade, ou ela já foi babá, ou ela já fritou pastel na feira, ajudou a fazer lanches, ajudou a olhar carro, por exemplo. São responsabilidades que você vai desenvolvendo a questão das competências. Se eu frito pastel na feira, por exemplo, é uma situação que eu estou tendo contato com o cliente, já estou desenvolvendo essa questão da comunicação, E como a pessoa, em que parte do currículo que ela destaca isso, por não ser algo efetivado, registrado pela CLT? Então, ótima pergunta. Na parte de experiência profissional, ela vai colocar que ela trabalhou lá na empresa X, do tempo Y a Z, fazendo tais tarefas. Então, como experiência, e ela coloca uma observação sem registro ou informal, ela vai colocar essa informação, mas é importante colocar que trabalhou e o período, porque tem pessoas, principalmente pessoas às vezes recém-chegadas em Sorocaba e região, eu conheço muitas pessoas do Nordeste que às vezes colaboraram em alguma empresa por um ano, às vezes por um ano e meio e não teve oportunidade de ser registrado. Entendi. E aí chega aqui, como ela não tem isso na carteira, ela vai elaborar um currículo, ela não coloca essa experiência. E às vezes trabalhou, por exemplo, num supermercado ou numa loja de calçados, Não vem o caso dizer a legalidade que a empresa deveria registrar. O fato é, ela não pode perder essa oportunidade de expor a sua experiência. E tendo isso no currículo, numa entrevista, ela vai poder, com certeza, expor o que ela fazia na prática. Porque se está ali no currículo, com certeza ela vai poder expor na prática, numa entrevista, o que ela fazia. E o importante é você chamar a atenção Exatamente. da sua trajetória profissional pelo seu currículo. Pelo currículo, Principalmente as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, se o currículo não tiver algo que chame a atenção, ele pode ser que ele vai passar por despercebido. Exemplo, o objetivo da vaga. Uma outra coisa são suas realizações. A empresa, ela quer alguém hoje muito mais do que colaborar, ela quer um parceiro. Todo colaborador ele precisa ter uma visão empreendedora. E o que o empreendedor faz? Ele quer resultados. Então, no meu antigo emprego, independente se foi dentro da CLT ou não, se eu gerei resultado, se, por exemplo, lá na feira que a pessoa fritava pastel, se quando ela entrou, ela conseguia fritar
10 pastéis por hora. E quando ela entrou, de um momento passou a fritar 20 pastéis por hora, olha o crescimento, né? Ela aumentou o sistema produtivo daquela empresa. E hoje no currículo é possível expor, principalmente nos sistemas online. Olha que informação valiosa. Então é muito importante você expor não só o que você fazia, mas os resultados que você atingiu na empresa, porque isso brilha nos olhos das pessoas. Então... Com certeza. Imagine uma loja, por exemplo, uma loja de calçados que precisa contratar alguém, de repente para a primeira demanda que tiver, encontra um currículo e no currículo está descrito que a pessoa por 6 meses consecutivos bateu a meta. Isso, olha que informação. Ela bateu a meta. E hoje quem trabalha com vendas, numa entrevista vai fazer todo um processo para verificar se essa pessoa está disposta a bater a meta. Se no currículo dela já está expondo que ela, por X tempo, ela conseguiu bater a meta, que hoje o objetivo dela na próxima empresa também é bater a meta, isso chama a atenção do pessoal de recrutamento e seleção. O entrevistador vai querer conhecer essa pessoa através do currículo. E se tudo aquilo que estiver no currículo, ela conseguir expor numa entrevista pessoal, ela vai para a vaga, né? E tem muita chance de passar. Olha, que informação valiosíssima. E às vezes as pessoas não têm essa consciência que é importante você colocar também os resultados que você atingiu na empresa. Sim. Bacana. Uma coisa que acontece, eu vejo com as pessoas que elaboram o currículo, nem todo mundo, né, está, vamos dizer assim, tão capacitado para elaborar o currículo. Então as pessoas usam a terceirização. Vou numa lojinha, vou lá numa lan house no bairro e pago para alguém elaborar o currículo. Mas na verdade tem um currículo ali que é um modelo que serve para quem é da área administrativa, produção, limpeza, jardinagem, e a pessoa faz um Ctrl-C ou Ctrl-V, às vezes coloca até informação errada. Eu já vi isso acontecer também. Ainda que a pessoa vá num lugar mais simples para elaborar o currículo, qual que é a ideia? A pessoa participar, falar, escreve aí, eu fiz tal coisa, olha, foi de tal tempo a tal tempo, coloca isso daí. Se ela não tem habilidade, de repente, para digitar, é uma vaga lá de alguém de serviços gerais, mas peça, esteja presente. A pessoa que vai, você está pagando para alguém fazer, então cite e a pessoa vai escrever de acordo com o que você está citando. Bacana. E outras informações, por exemplo, se a pessoa faz trabalho voluntário, isso é visto pelos selecionadores hoje? Enobrece o currículo, principalmente para quem busca aí o primeiro emprego, porque são experiências. Independente se a pessoa ela faz um serviço voluntário na associação do bairro, a pessoa às vezes faz um serviço voluntário na igreja que participa. Eu já vi casos de sucesso de pessoas que estavam fazendo curso de pedagogia e tinha uma dificuldade de entrar no mercado. Numa das entrevistas, isso é uma pessoa que me relatou depois de uma orientação, uma consultoria que fizemos online, deu uma força para a pessoa. Entendi. Ela relatou na entrevista que há anos ela frequentava uma igreja e que na igreja existia uma classe das crianças, e que ela cuidava, existia aulinhas, cuidava de criança de uma faixa etária X até Y. E quando ela relatou isso numa entrevista de emprego na escola, foi fantástico, porque na escola falou, preciso de alguém que também cante musiquinha. Ela falou, olha, lá na igreja também cantamos música. Então, ou seja, todo o serviço voluntário da igreja que ela participou, independente de religião, foi fundamental para a contratação dessa pessoa que tinha feito pedagogia e nunca tinha trabalhado na área. Hoje ela é uma efetiva, começou como estagiária, mas o serviço voluntário foi que deixou o currículo atraente para uma entrevista e hoje essa pessoa é efetiva, tem uma carreira aí muito boa dentro da sua área de pedagogia. Olha, e olha só, a questão assim, às vezes a pessoa nem sabe que isso é importante colocar no currículo e não coloca, e perde a oportunidade. Ou por não ter essa informação e às vezes por vergonha, será que eu coloco, que eu ajudei, será que eu não coloco? Coloque. Serviço voluntário hoje nem todo mundo está disposto a fazer algo de graça, né? Sim. Quando você faz isso, você está doando o seu tempo, o seu talento, que isso é dinheiro, né? E brilha aos olhos de quem está analisando o currículo. Uma questão que as pessoas perguntam, que eu acredito que seja comum, nós estamos nesse mundo evoluindo, desenvolvendo novas competências, nós estamos nos descobrindo enquanto profissionais. Nós começamos muitas vezes lá no primeiro emprego com uma profissão que a gente, preciso desenvolver, vou aceitar esse primeiro emprego, e a gente vai se desenvolvendo ao longo da nossa
carreira. Só que eu vejo assim que muitas pessoas, elas chegam num momento da vida que elas querem mudar de carreira. Sim. E aí, o que ela deve fazer? Só que ela nunca teve experiência naquela área que ela quer hoje. Por exemplo, eu trabalhei na área de vendas, fui gerente de vendas, só que agora eu quero ir para a área de recursos humanos. Ótimo. Por onde que essa pessoa tem que começar? A primeira parte é aceitar e entender que mudanças faz bem. Parabéns para aqueles que estão pensando em mudar. Sim. Mudança é algo que faz bem, que nem todo mundo gosta de mudança, né? Infelizmente. E essa pessoa que quer mudar, ela precisa entender que a mudança, ela exige uma qualificação. Não tem como a pessoa que está na área de vendas, área comercial, como você citou, da noite para o dia cair de paraquedas para cuidar de um RH sem ela ter a qualificação. Ela vai se qualificar e ela vai precisar entender também que precisa pagar o preço. E pagar o preço, muitas das vezes, é dar um passo atrás, talvez ir para uma empresa um pouco menor, ou às vezes com um salário um pouco menor. Alguém que na área comercial, ela for um gerente, no RH ela vai começar como um auxiliar, ela tem que estar disposta a pagar o preço. Algumas pessoas até conseguem essa mudança sem ter uma discrepância, sem cair um pouco, vamos dizer assim, o seu ranking profissional. Mas precisamos ter ciência que é necessário pagar o preço. Então, está qualificado e está disposto a pagar o preço. Senão, não tem como essa mudança diária. Tem um case de sucesso, uma pessoa que trabalhava na área de produção, então tinha um salário dentro da média, bem tranquilo, porém o sonho dela era trabalhar na área de RH. E ela juntou uma grana enquanto ela estava na área da produção para que ela pudesse se manter, começou a faculdade e ela ficou decidida, eu preciso sair da área de produção. Então ela queimou os barquinhos. Uma oportunidade que teve corte voluntário, ela pediu para sair e foi um momento um pouco difícil, porque ela precisava dessa grana, mas o que ela fez? Ela conseguiu ingressar no estágio, ganhando pouco, porque o estágio não tem um mínimo, vamos dizer assim, né? O estágio pode ser remunerado ou não. Ela ficou quase um ano dentro, fazendo estágio, até através da Agiliza. E o que aconteceu? Houve uma oportunidade de uma vaga efetiva com todos os requisitos da área que ela sabia, o que ela aprendeu no estágio. Hoje ela está efetiva dentro do RH com um salário muito melhor do que na época da produção. Então isso é bacana. Ela precisou queimar os barquinhos, aceitar o estágio, que na verdade era metade do que ela ganhava na área de produção, por um tempo, e hoje ela está na área tão sonhada. Ela mudou de produção para a área de RH. E é uma questão de tempo também, leva um tempo para você conseguir fazer essa transição de carreira. Exatamente. Não tem como precisar, vai ser num mês, vai ser em 6 meses, vai ser em um ano. Essa mudança vai depender um pouco do cenário econômico, vai depender da qualificação, vai depender da sua rede de contato, que é muito importante o network. Eu vejo que pessoas hoje estão estudando e não conhecem todo mundo da classe. E de repente lá dentro tem alguém que é um gerente, um gestor, alguém que tem essa vaga que pode te ajudar, mas a pessoa não cria um relacionamento com os próprios amigos da escola, lá da faculdade. Então esse tempo talvez vai se estender. Então é muito importante essa questão do contato e também de ter um bom relacionamento com as pessoas. Hoje o network é um diferencial para o profissional que quer se destacar. Para qualquer área, né? O network é tudo, tanto para recolocação profissional, para que ele possa ter uma promoção, para que ele possa ter um aproveitamento dentro da empresa, para que qualquer área que ele vai atuar, ele precisa ter uma boa rede de contatos. Isso vai ajudar muito o profissional a triunfar. Muito interessante essas informações e às vezes as pessoas não têm consciência, por isso que para quem está chegando agora aqui com a gente, hoje nós estamos aqui na Encontre Cursos fazendo uma entrevista com Bruno Santana, gestor de recursos humanos da empresa Agiliza Estágio aqui de Sorocaba. Então, se você tem alguma dúvida, perguntas, aproveitem a oportunidade que nós estamos aqui falando sobre currículos, sobre algumas dicas de mercado de trabalho, de competências. Então, fique aqui com a gente e escreva sua dúvida aqui para nós, que ao final nós vamos responder todas as perguntas. Bom, Bruno, continuando assim a questão do currículo. O que é muito comum as pessoas esquecerem de colocar no currículo? Tem algumas coisas que, infelizmente, é comum esquecer.
Os dados pessoais, quando não estão completos, então é uma forma de esquecimento. Pasme, alguns currículos estão lá, as pessoas esquecem de colocar o telefone. Meu Deus! Ou a pessoa mora numa área em que o telefone às vezes não pega muito bem, esquece de colocar um número para recado. E isso são coisas que vão dificultar, com certeza. Como que nos dias de hoje vai encontrar uma pessoa se não for por telefone? Eu desconheço alguma empresa que manda uma cartinha, prezado candidato fulano de tal, comparecer aqui na agência, né? Então, hoje até por WhatsApp, é uma ligação, SMS, é o e-mail, que é feita as convocações. Gente, tudo bem com vocês de novo? Desculpa, aconteceu uma falha aqui na nossa conexão no computador aqui. Eu sou a Fabiana Miranda, Bruno Santana da Agiliza, agência de estágios aqui de Sorocaba. Nós estávamos falando sobre currículo, sobre competências para serem desenvolvidas para o mercado de trabalho. E nós paramos aqui na questão da comunicação, né, Bruno? Da comunicação, exatamente. A importância da comunicação eficiente dentro da empresa. A gente tem que focar também aqui a importância da comunicação entre o meio aqui que a gente está transmitindo a nossa aula, né? Porque travou, aqui, ocorreu uma falha total na nossa comunicação. Faz parte, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E essa situação de falha é algo que a gente deve evitar também, né? Falhas na comunicação, no nosso ambiente de trabalho. Sim, essa é uma coisa que devemos nos preparar para que não aconteça. Mas quando acontecer, precisamos ser rápidos em corrigir. Porque todos nós podemos errar. Infelizmente, ninguém é perfeito, principalmente como profissional, mas o grande detalhe é conseguir rapidamente a corrigir qualquer que seja a falha. E isso faz toda a diferença. Entendi. Só um momentinho, gente. Tá vendo que está tudo certo. Muito bem. Então, corrigir a falha rapidamente é fundamental. Sim. E nesse mundo, para a gente encerrar aqui, né, a nossa entrevista, nesse mundo, hoje a gente fala-se muito que é necessário você aprender, desaprender e reaprender. Mas essa evolução do mercado de trabalho, das empresas, e a questão assim do ensinar, de transmitir conhecimento, como que você enxerga isso hoje nas empresas? Porque, segundo uma reportagem que eu vi da CSA, da revista CSA, essa questão do saber instruir pessoas no ambiente de trabalho, ela vai ser super exigida até 2030 pelo menos. Sim. Como que você enxerga isso? Olha, é um fator maravilhoso para quem está se preparando e para quem já faz. Porque eu sempre falo para as pessoas que querem crescer como um profissional, todo profissional ele precisa buscar um mentor, ou um coach, né? Usando a linguajar mais moderna. Todo profissional precisa buscar esses mentores. E a ideia é que qualquer pessoa que estejam trabalhando dentro da empresa possa se tornar esse mentor. Pessoas que vão ajudar os novos, as pessoas que estão chegando dentro da empresa. São essas pessoas esses que ajudam o próximo lá dentro da empresa, os que treinam, são os futuros líderes da empresa. Infelizmente, no passado, tinha pessoas que aprendiam e ficavam com conhecimento para si. A ideia é o quê? Compartilhar conhecimento. Quanto mais a pessoa compartilha conhecimento, mais oportunidade de crescimento ela tem. Perfeito, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Exatamente. Então, se a lógica é você aprender, desaprender e reaprender, nada melhor do que você ensinar. Ensinar. E hoje, quando a gente fala de ensinar, só ensinar, como que eu posso dizer, tem toda uma preparação, toda uma didática que nós precisamos desenvolver quando nós falamos de ensinar. Não é simplesmente chegar, Bruno, vem aqui, eu vou ensinar você como que faz uma rede social, é assim, você liga aqui o Facebook, não é assim que funciona. Não. Só que ainda muitas pessoas ensinam dessa forma. O primeiro ponto, que quando alguém vai ensinar, primeiro tem que aprender. O legal das pessoas que têm o desejo de ensinar é que ela vai buscar se qualificar, vai buscar conhecimento. Olha que interessante, o mercado precisa de pessoas que estão sempre atualizadas e que buscam conhecimento. Então, se você decidiu ser uma pessoa que vai ser um treinador, que você vai ensinar, automaticamente você vai estar sempre disposto a aprender, ou seja, vai estar sempre atualizado. Então, ter isso em mente, ter essa meta de se tornar um mentor, um treinador ou um coach, independente da área,
vai fazer com que você busque conhecimento. Até aquelas pessoas que não gostam de ler, automaticamente vai começar uma leitura, 10 minutos por dia, 30 minutos, e vai buscar conhecimento, porque ela depende disso para poder treinar alguém. E ela se desenvolve enquanto pessoa e profissional. Sim, com certeza, esse desenvolvimento é fantástico. E desenvolve a comunicação, que é importante, a questão de fazer uma apresentação, a forma de você falar, das estratégias que você pode usar. Então não é tão simples quanto parece ensinar também, né? Isso é tudo na prática, né? E não adianta só ler um livro de como falar em público ou como fazer. Isso é na prática, no dia a dia. Não tenha medo de errar. Às vezes vamos falar errado, às vezes vamos ensinar de uma forma que a pessoa não vai entender do primeiro momento, e aí vamos acertando as técnicas da maneira correta. Agora, mesmo aquele que vai ensinar precisa buscar um mentor, precisa buscar um treinador. Não adianta querer também se aventurar e querer inventar o método. O método já existe, a gente não tem que inventar a roda. Nós precisamos aprender com quem já está triunfando. Nossa, perfeito, muito excelente essa sua observação. Inclusive aqui na Encontre Cursos nós estamos fazendo mentoria para quem gostaria de ensinar, desenvolver pessoas no ambiente de trabalho. Que bacana, parabéns. Aqui a gente está fazendo esse tipo de trabalho, né? Se você precisa ensinar pessoas no seu ambiente de trabalho e não sabe por onde começar ou acha que precisa melhorar a sua comunicação, nós oferecemos também mentorias online para desenvolver essas pessoas que têm essas dificuldades. Nós vamos deixar um link depois aqui abaixo desse vídeo. E você lá na Agiliza, você também faz algo parecido, né, Bruno? Sim, nós buscamos, além de selecionar jovens talentos para a empresa, nós sempre destacamos que somos o elo perfeito entre os melhores talentos e as melhores empresas. Nós oferecemos qualificação. De que forma? Nós sempre estamos conectando jovens em palestras, com os nossos parceiros, em cursos. Lá mesmo nós buscamos parceiros para usar a nossa sala de treinamento e estarem qualificando, nos ajudando a qualificar esses jovens estagiários. Por quê? Acreditando que o jovem, estando bem qualificado, a chance dele efetivar e crescer no mercado de trabalho é muito maior. Com certeza, então é fundamental essa questão da troca, né? Sim, troca de conhecimento, a troca de experiência. E se a pessoa tem dificuldades, aí ela tem que correr mais atrás ainda para se desenvolver. Exatamente, tem pessoas que são mais travadas, outras já têm uma facilidade, mas independente qual nível que a pessoa está, o objetivo é que ela possa progredir. Ela tem que ter a meta de progredir. Nunca se comparar, mas já tem pessoas que falam tão bem, eu nunca vou conseguir. A grande barreira é a pessoa achar que não consegue. O primeiro passo é eu posso, eu quero, eu consigo. E aí as coisas vão acontecer. Perfeito. Gente, nós agradecemos muito a presença de vocês, quem nos acompanhou, quem estava nos acompanhando no vídeo anterior. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar pra gente aqui no Facebook. Deixa eu escrever aqui então. Envie sua pergunta sobre currículo pra gente aqui, mercado de trabalho. Opa! Envie sua pergunta sobre mercado de trabalho. Nós vamos responder, mesmo encerrando a aula ao vivo, nós vamos responder todas as perguntas depois que estiverem aqui descritas abaixo do vídeo, mesmo que já tenha acabado, né? Então, agora, na verdade, nós vamos fazer sorteio de 2 mentorias, né, André? Mentorias online que nós vamos fazer para quem tem essa dificuldade, essa dúvida sobre como fazer um currículo. E aí a gente vai entrar em contato com os vencedores. A Andréia está vendo ali quem foram sorteados para eu passar aqui para vocês. E também eu gostaria de agradecer muito a participação do Bruno aqui com a gente hoje. Foi muito bacana, muito gostoso. Parabéns à iniciativa, muito bacana. É legal estar aqui com vocês. Já tinha me falado um pouco sobre o projeto. É fantástico. Eu desejo que possa crescer cada vez mais, porque é um projeto de ajudar pessoas, né? Se está qualificando as pessoas, vai estar ajudando as pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre utilizo uma frase, que o conhecimento é o único investimento que vale a pena e que o retorno é certo. Então, o que vocês fazem é levar conhecimento, parabéns. Eu sou fã das empresas que trabalham com isso, agregando, ajudando as pessoas a agregar conhecimento. Exatamente, a nossa missão aqui também é proporcionar justamente essa questão da melhor experiência de aprendizado
para as pessoas, transformando a vida delas mesmo, que elas enxerguem a mudança. Essa é a nossa missão. E pode ter certeza que você contribuiu muito com a sua